Oi, gente, tudo bem? Vou trazer para vocês aqui o módulo 3 do Ministério Pastoral, tá? O tema é o Ministério Pastoral na Igreja, módulo 3. Eu já quero deixar aqui bem claro, lembrando vocês, todo obreiro da MECDAC vai ter que ter esse certificado. Chegar ao fim do curso, obreiro que não fez esse curso vai pro banco, tá? Eu não vou aceitar obreiro que não estuda a palavra de Deus na igreja, não, tá bom? Já tá um aviso aqui bem claro para vocês, porque no mínimo um curso de teologia pastoral, que é um curso também para obreiro, a igreja precisa ter, né? Principalmente quem faz a obra. Bom, vamos lá. Eu tô atenta aí, quem tá acompanhando as aulas, quem tá comentando, quem não tá, tô ligada. O ministério pastoral é um dos pilares fundamentais para a missão da igreja. Ele envolve não apenas o cuidado principal dos membros da comunidade cristã, mas também a orientação, a educação e a formação de uma vida cristã autêntica. Este módulo é dedicado a explorar a definição e função de um ministério pastoral e de obreiros. O papel dos obreiros da igreja e dos pastores e os diferentes tipos de ministérios que exigem sempre o foco nas diversas formas como líderes, obreiros, ministérios que atuam no contexto da igreja. 1. Definição e função do ministério pastoral. O ministério pastoral pode ser entendido como vocação específica e o serviço dedicado a cuidar de guia da comunidade cristã. A palavra pastoral tem origem no termo latino pastor, que significa aquele que cuida do rebanho. E no contexto da igreja, esta está diretamente associado a cuidados espirituais e pessoais. A função do ministério pastoral é promover o bem-estar espiritual da comunidade, ajudando os fiéis a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo e crescerem na fé. O ministério pastoral abrange uma série de responsabilidades e deveres que vão além dos simples atos de pregar, mas também envolve liderança, a direção, o aconselhamento e a administração das necessidades espirituais da igreja. A sua função primária é ajudar a igreja a cumprir sua missão de evangelizar, cuidar das pessoas, levando-as com maiores comunhão com Deus e a uma vivência mais profunda na fé. Em primeiro lugar, o ministério pastoral tem uma função educativa, que envolve a instrução dos fiéis na verdade da fé cristã. Esse ensino pode ocorrer de várias maneiras, incluindo a pregação da palavra, a direção do culto, estudos bíblicos, outros programas formativos dentro da igreja. O ministério também é responsável por formar os fiéis, os obreiros, os levitas, todos dentro da moral e ética cristã, orientando-os sobre como viver conforme os valores do evangelho em todos os aspectos da sua vida. Além disso, o ministério pastoral tem uma função de cura espiritual, oferecendo conselhos e orientações para aqueles que estão enfrentando dificuldades, seja de ordem emocional, psicológica ou espiritual. Os pastores atuam como guias, conselheiros, ajudando os fiéis a superar suas dificuldades pessoais, oferecendo apoio não nos momentos de dor, perda, e ajudando-os a acompanhar um caminho de reconciliação com Deus. O cuidado pastoral também se estende ao cuidado físico, material dos membros da comunidade, especialmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como os pobres, doentes, os idosos. A função do ministério pastoral é, portanto, integral, abrangendo tanto o aspecto espiritual quanto social da vida cristã. Por fim, o ministério pastoral também desempenha um papel essencial na administração dos cultos da igreja, com a celebração de batismo,
casamento, reconciliação, aconselhamentos, gabinetes, unção de enfermo, campanhas e administração desses sacramentos, desses ensinamentos, é um dos aspectos mais importantes da vida pastoral, pois são momentos em que fiéis entram em contato direto com a graça divina e a misericórdia de Deus. No próximo vídeo eu vou trazer para você o papel dos bastidores da igreja, mas ainda dentro desse módulo, né, de 3 do Ministério Pastoral na Igreja. Então continue por aí, porque eu não dei a palavra-chave aqui, mas eu vou dar no próximo vídeo. E eu quero você dentro desse módulo 3 também, comentando. Eu vou dar uma pausa aqui e vou emendar o outro vídeo aqui para que você possa continuar com esse curso do módulo 3 do Ministério Pastoral na Igreja. Como eu disse, quando eu faço o vídeo, o tempo limitado não dá para poder prolongar muito, tá? Deus abençoe. Olá, tudo bem? Eu disse para você que voltaria. O tema ainda no módulo 3, a parte 2 diz o papel dos bastidores na igreja. Os pastores são os responsáveis direto pela condução do ministério pastoral. Eles são chamados por Deus para exercer uma liderança espiritual sobre a comunidade e para servir de modelo na vivência da fé cristã. O papel dos pastores, portanto, é multifacetado e vai além da simples administração de serviços religiosos. Eles são líderes espirituais, guias, educadores da fé. O seu papel é fundamental para a saúde e o crescimento da espiritual da igreja. Em primeiro lugar, os pastores têm a responsabilidade de ser exemplo de santidade e virtude para o restante da comunidade. A vida de um pastor deve refletir os valores do Evangelho, sendo um testemunho vivo do que significa seguir a Cristo. Isso significa que uma vida de oração constante, de busca pela santidade pessoal, é de dedicação ao serviço do próximo, é uma lei na vida do pastor, não é uma opção, é obrigatório na vida de um pastor. Além disso, os pastores devem ser pregadores da palavra de Deus. A pregação é um dos aspectos mais centrais do ministério pastoral, pois é por meio dela que a mensagem do Evangelho é transmitida à comunidade. A palavra-chave é comunidade. A boa pregação não se limita em uma transmissão de informação teológica, mas busca tocar o coração dos ouvintes, convidando-os a refletir sobre sua vida e se converter a Cristo. Os pastores também devem estar envolvidos no cuidado espiritual das almas. Isso inclui a administração da igreja, como já mencionamos, mas também envolve o aconselhamento pastoral. O pastor deve estar preparado para ouvir e ajudar os fiéis que enfrentam dificuldades, sejam elas espirituais, emocionais ou pessoais. O papel do pastor aqui é ser um conselheiro, ajudando os membros da comunidade a encontrar respostas para as questões que afligem à luz da fé cristã. Outro aspecto fundamental do papel dos pastores é a liderança administrativa. Embora a liderança espiritual seja a função principal do pastor, também devem estar aptos a administrar a vida da igreja, organizando atividades, programas, gerenciando recursos financeiros e materiais, garantindo que todas as áreas da comunidade funcionem de maneira harmoniosa. A boa administração é essencial para que a igreja cumpra sua missão de forma eficaz. Aqui, pronto. Por fim, o pastor também tem o papel de unificar a comunidade
em muitas paróquias, igrejas, dioceses, templos, congregações, especialmente em tempos de divisão ou conflito. O pastor deve agir como uma figura de unidade, promovendo a paz e o entendimento entre os membros da igreja e buscando sempre a reconciliação e a harmonia. O pastor não pode entrar no meio de fofoca. Seja qual for o conflito, ele tem que buscar a paz e a harmonia entre todos. Diferentes tipos de ministério pastoral. Vamos falar um pouco sobre isso. Ministério pastoral não é uma função única ou homogênea. Ele se desdobra em diversos tipos de ministérios que atende a diferentes necessidades e realidades da igreja. Cada tipo de ministério pastoral tem uma missão específica e requer diferentes formas de atuação e preparação. A seguir, vamos passar alguns dos principais tipos de ministério pastoral. Ministério litúrgico. Cada pastor tem um tipo de chamado. Eu vou tentar ser bem breve para caber tudo nesse vídeo. Cada pastor tem por exemplo, eu sou pastor com chamado para isso, para aquilo. O pastor com chamado para ministério litúrgico. Esse ministério envolve a organização e a liderança das celebrações litúrgicas, como cultos, celebrações de batismo, apresentação, oração. Ele faz a liturgia do culto, ele prepara, ele monta o que vai acontecer num culto, né? O ministério litúrgico, geralmente, um sacerdote, um pastor ou diácono tem a responsabilidade de garantir que a celebração seja realizada de forma digna e reverente, promovendo a participação ativa de todos os fiéis. Administrar um culto não é fácil não, dar as oportunidades, né? Administrar tudo direitinho ali. Esse é o ministério pastoral litúrgico. O ministério pastoral de ensino. O ensino é uma parte especial do ministério pastoral, pois envolve a instrução dos fiéis da doutrina, os ensinamentos que podem ser aqueles que ainda são leigos, né, da palavra, tem o papel de educar as crianças, os jovens, os adultos, nas verdades da fé cristã, preparando-os para os sacramentos e ensinamentos e ajudando a crescer espiritualmente. O ministério do ensino é o ministério de palavra, é o ministério daquele que tem dons para dar estudos. Esse é o ministério do ensino. Ministério social e caritativo. Esse ministério está focado no ministério que ao mais necessitado, aos pobres, aos doentes, aos idosos, aos marginalizados. O ministério social, esse ministério social caritativo, envolve ação solidária, justiça social, ajuda a igreja a se apresentar ativa nas questões sociais, promovendo com dignidade humana. Aquele que faz visita, aquele pastor que tem dom para fazer visita, para fazer campanha de ajudar, de cesta básica, para ajudar as pessoas que estão carecidas. Esse é o chamado pastoral com ação social caritativo. Ministério de aconselhamento pastoral. O Ministério de Aconselhamento Pastoral é voltado para o cuidado da pessoa em situações difíceis, como crises familiares, problemas emocionais ou espirituais. Os pastores, né, ou obreiros têm que ser conselheiros também. Atuam aqui como guias espirituais e apoiam os fiéis e os necessitados no processo de cura e reconciliação e discernimento. Aqueles que fazem gabinete, que aconselha, que fica ali o tempo que precisa, ouvindo, né, o problema da pessoa, orientando e aconselhando, principalmente casal, família. Ministério vocacional. O ministério vocacional se concentra na promoção e acompanhamento das vocações dentro da igreja, com as vocações sacerdotais. O trabalho aqui é ajudar o anjo da igreja a discernir quem é chamado para quê. Tem aquele pastor com ministério vocacional e ele vai recebendo a orientação, aquele ali tem chamado para isso, olha, aquele lá tem chamado para aquilo. Então ele tem a vocação de discernir ali os chamados que tem dentro da igreja. E ministério familiar, esse ministério envolve a atenção, o apoio à família, à comunidade cristã,
oferecendo orientação sobre questões como casamento, educação de filhos, vida conjugal e as dificuldades familiares. O pastor pode realizar encontros, retiro, sessão de acompanhamento para fortalecer a família na fé. Cada tipo de ministério pastoral é essencial para fundamentos saudáveis de cada igreja e para o cuidado integral dos membros da comunidade. A diversidade do ministério permite que a igreja atenda a todas as necessidades, as mais diferentes necessidades espirituais, sociais e materiais dos fiéis, sempre com missão de levar o evangelho a todos os cantos da terra. Às vezes a gente vê uma igreja cheia de pastores e não entende. Cada um ali tem um determinado tipo de chamado para uma área. Você sabe qual é o seu? Deixa aí no comentário. Deus te abençoe.